Mais um episódio do quadro De Carona com Munhoz. Hoje eu vou confessar para vocês que eu tô completamente emocionado, que eu tô do lado do meu amigo, do meu irmão. Como que eu quis... Gente, vocês não têm ideia o quanto a gente já tentou marcar esse episódio. Fala aí, Thiagão. Foram algumas vezes, viu? Inclusive chegamos perto de conseguir. Quase consegui. E não deu tempo. A cerveja falou mais alto. Não é? Galera, pra quem não conhece, esse aqui é o Thiago, proprietário da Seven Discos. Uma criadora, reprodutora, piscicultura. Como que a gente se denomina lá, Seven Discos? Ah, Munhoz, hoje eu me considero como um amante do acaradisco com a possibilidade e o prazer de reproduzir. Eu não posso falar que somos uma empresa. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Mas que legal. É mais um hobby do que qualquer outra coisa. Que bacana. Então, para você que curte acaradisco, reprodução dessa espécie fantástica, fica aí nesse vídeo, já deixa seu like, comentário, se inscreva se não for inscrito e deixa um coraçãozinho aí na confiança pro Thiago, que eu vou começar diferente esse de carona. Geralmente os de carona a gente já vai oferecendo água, refrigerante, suco pro convidado, mas hoje eu trouxe uma bebida especial e eu tenho certeza que ele vai aceitar. Você... tá gostando do Santana? Ó, eu já vou fazer um primeiro elogio. O ar-condicionado funciona, hein? Tá geladinho. Tá geladinho. Pode parecer que não, mas o dia hoje tá ensolarado. Aqui é gosto do cliente. Você quer tomar uma água, um refri, um energético, cervejinha? Você não precisa nem fazer a pergunta. Você já sabe a resposta. O que que eu quero? Ó, eu vou aproveitar para agradecer aqui os nossos parceiros Box Fish, que proporciona aí essa bebidinha bacana, ó. Pode se servir aí. Tá gelada, hein? Uma cervejinha gelada pro nosso convidado. Para você, então, lojista que ainda não tem o seu cadastro na Box Fish, aproveita. A Box Fish trazendo tecnologia pro aquarismo brasileiro. Tamo junto? Vê se tá gelada. Tá no ponto. Tem mais, hein? Pode ficar à vontade. Vai dar pra gente fazer todo o percurso e o abastecimento aí não vai ser precisado pra gente parar, não, né? É capaz de acabar a gasolina do Santana, mas não acaba a cerveja. Bom saber. Tiagão, Seven Discos hoje é na sua casa? É na minha casa. A reprodução que você faz é na sua casa? Começou na minha casa e continua lá na minha casa. Como que começou primeiro? Thiago, pessoa física eu já entendi que você ainda é, mas como começou o Thiago aquarista? Culpa da esposa. Sério mesmo? Culpa da esposa. Manda um beijo, Lu. Lu, um beijo, minha beijão. Assim, o retorno, na verdade, né? O contato com o aquarismo eu tenho desde os anos 90. Meu pai e meus tios tinham um aquário. Certo. Como todo brasileiro dos anos 90, tentaram. Ficaram por algum tempo, né? Curtindo um aquário, mas tinham grande dificuldade de informação na época. Mas eu já pequeno já tive o contato. E por um período consideravelmente longo, de quase talvez 20 anos, eu não tive mais aquário. Depois que meu pai desfez do dele, meus tios também. Casei, minha filha nasceu. E um dia minha esposa chega num belo domingo com um peixe num saquinho que ela voltou da feira. Um beta? Não. King? Ciclide africano. Caramba, meu! Quem ia imaginar, hein? E eu falei, tá, e a gente vai colocar onde esse peixe agora? E aí foi, eu corri, pegamos o carro e fomos lá na loja comercial mais próxima que funciona aos domingos, numa rede grande. Comprei um aquarinho e falei, tá, agora vamos ver o que acontece. E ficamos ali uns 2, 3 dias. Mas já tinha o conhecimento básico. Já tinha o básico. Ela comprou com a intenção de chamar a atenção da minha filha, que era pequenininha. Sim, pra agradá-la. Pra agradá-la. E acabou que agradou foi o marido. E esse ciclídeo eu fiquei com ele pouco mais de 15 dias. Foi aonde eu já fui direto pros discos. Morreu? Não! Ah, tá. Eu tô com o aquário em casa, vamos melhorar, porque foi tudo às pressas, né? Sim. Você comprou um aquário que é o que tinha disponível lá no dia. E 15 dias você já quis melhorar o tamanho. Já quis melhorar o tamanho, e aí você já começa a buscar as informações de como estão as coisas,
como é que tá funcionando hoje, o que a gente tem de filtragem melhor do que o que a gente usava lá nos anos 90. Isso a gente tá falando de 2012? Mais ou menos, 2000, entre 2012 e 2013, que ela tava ainda, ela nem andava praticamente, né, quando eu comecei, de volta. E aí eu fui numa loja e vi o disco, eu falei, nossa, esse peixe é bonito demais, né? Vamos dar uma pesquisada. Pesquisei, fiz uma pesquisa rápida e falei, não, acho que é esse aí que a gente vai montar um aquário. Essa loja aqui do Capão? Ou... Não, essa loja fica no Morumbi. Morumbi, boa. E aí eu comprei um aquário um pouco maior, pouquinha coisa maior também. O primeiro era uns 30 litros, e aí depois eu passei para um de 100. 100 litros já com o quê? Um 6 disquinho? Não, ainda não. Eu comecei do jeito errado, comprando 2. Entendi. Todo aquarista no começo de disco, quando ele olha o preço do peixe na loja, ele fica um pouco assustado. Então ele fica, foi no meu caso, né, eu falei, poxa, eu vou investir esse dinheiro aqui, com a pouca experiência que eu tenho com esse peixe, eu tô correndo um sério risco de fazer o peixe sofrer e ainda ter um prejuízo financeiro. Já tinha essa preocupação na sua cabeça? Já tinha essa preocupação desde o começo. De que, além de não perder grana, mas você também queria o bem-estar do peixe. Do peixe. Pô, já começou bem. Porque a gente tá lidando com vida, né? Legal. Então, eu comprei esses 2. Vou confessar que hoje eu não compraria no valor que eu paguei. Sim. Com conhecimento que eu tenho hoje, o preço que eu paguei foi um absurdo. Talvez eu teria montado um cardume muito grande na época. Mas enfim, comprei e aí devagarzinho fui conhecendo os locais, pesquisando. A gente já tinha uma gama bem legal de lojas que tinham propaganda na internet. Na época ainda era o Orkut, né? Ainda a tinha nossa Orkut. rede social. Aí eu achei uma loja aqui em São Paulo, muito referência, que hoje infelizmente ela não tá mais no ramo. Então eu fui lá, conversei, comprei o primeiro cardume oficial. E aí foi indo, foi passando, fui aprendendo aos poucos. Em 2015 eu tive uma experiência dentro desse aquário com a primeira reprodução. Dos seus peixes? Dos meus peixes. Cresceram e começaram a reproduzir lá dentro. A sua primeira reprodução, a sua primeira desova, vamos dizer assim, até que o termo tá correto? Desova, não? Reprodução? Desova. Sua primeira desova já vingou? A primeira não vingou. Não vingou. Aconteceu no aquário principal. Você já ficou feliz? Eu já fiquei, isso quer dizer que as coisas estão indo bem. Mas isso foi sem querer, essa desova, ou você se preparou pra isso? Não, sem intenção. Caraca. Sem intenção, aconteceu. Aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu tenho já o aquarinho que eu comecei lá, vou tentar. Vou tirar e vou colocar lá, porque comeram, sumiu a desova. Sim. Eu falei, eu vou separar esse casal e vamos ver o que dá. Separei, tive a primeira, apanhei, perdi muito alevino, pós-larva. Sim. Mas era uma escola Era um aprendizado que ainda naquela época era um pouco difícil de você ter informação. Mesmo com a internet, era muito difícil você conseguir informação, principalmente de reprodução de acarajé. Sim. E aí essa primeira me serviu de base para começar o que hoje a gente faz. Deu certo, salvou os poucos filhotes na primeira. Mas ainda não era para vender, ainda era uma experiência era para encher o meu aquário, que aí já não era mais um aquarinho, já eram 620 litros. Do tamanho do meu, já era um aquarião, né? Pra mim, um aquarião. E aí eu falei, poxa, vou encher meu aquário agora com peixe que eu consegui reproduzir. Tá, vamos lá, eu tenho uma curiosidade. A gente é amigo já há alguns anos, eu, você, o Anselmo, e eu nunca te perguntei isso. Quem foi o seu professor? Porque, cara, você, o Anselmo, entre outros amigos incríveis aí dos discos, mas você e o Anselmo são meus mestres, assim eu posso dizer. Quem que foi o seu cara nesse começo? Ou não, foi internet? Cara, na verdade foi internet, eu aprendi muito, eu tenho hoje o conhecimento que eu tenho do Acaradisco, eu devo a muitas pessoas com quem a gente criou laços de amizade. Boa. E foi trocando informação. Mas o começo foi internet? O começo foi internet. Na época não tinha, 2015, talvez tinha 1 ou 2 canais ainda já no próprio YouTube, né? Mas canais que nem era o foco de reprodução, era mais informação. Robista. O robista que tinha um aquário e fazia as coisas lá no aquário dele e tal, dava muito certo. Aí ele gravava um vídeo,
Tem alguns amigos que hoje levam mais isso profissionalmente, que Sim, já existiam. Vivem disso. Vivem disso, né? E já existia até um canal lá no YouTube e tal, mas não era o foco. Ah, vamos fazer aqui reprodução. Nunca foi isso. Entendi. É fácil dizer que existe o robista que reproduz e o robista, como eu. Os meus peixes desovam lá e eu não me interesso em tirar a cria. Sim. É diferente um robista de outro? Não, todo mundo é robista. Assim, no meu conceito, todo mundo é robista. Tá. Primeiro, a gente que tem um volume de reprodução do acaradisco, eu pelo menos não me sinto o dono de todo o conhecimento. Tá certo. Porque até hoje a gente aprende, cada casal tem um comportamento, cada casal precisa de uma qualidade de água específica para ter uma reprodução que vá. Porque assim, o disco ele reproduz dentro do seu principal. Aí quando sai, as pós-larvas vão sair para o nado, é onde o casal se mostra excelente para trabalhar com reprodução, ou não tão bom, que aí vai depender mais do criador do que do próprio casal. Ah, entendi. Então um casal que consegue cuidar da prole ali nos primeiros dias que as pós-larvas estão saindo para o nado dentro de um aquário principal, se eles conseguirem passar 2 dias com as pós-larvas vivas ali, o casal é excelente. Caramba. Porque ele conseguiu que todos os outros peixes não se alimentassem daquelas pós-larvas. Porque nada mais é dentro de um comunitário do que alimento para os outros peixes que estão ali convivendo. Inclusive o próprio acaradisco. Se você tiver um cardume lá com 10 peixes, provavelmente se tiver uma desova e nascer, os outros vão querer comer. Então no comunitário é quase impossível. Assim, eu não vou dizer que é impossível. Eu nunca vi. Eu já vi gente que conseguiu, mas teve que fazer adaptações. Tá. Então, e assim, gambiarra. Gradinha, colmeia, tela. Eu já tentei com caixinha. Entendi. Fiz uma caixinha e tal. Não funcionou, mas enfim, tem gente que já conseguiu. Caramba, eu nunca vi. Que legal. Então, a gente vai, com o tempo, a gente vai adquirindo. Até hoje a gente adquire informação nova, novas formas de fazer a reprodução. Tudo a gente vai aprendendo. Então o robista, que ele tem lá um aquário em casa, ele fala, eu quero reproduzir, tentar, pelo prazer. Porque, cara, a primeira vez é emocionante. Você se sente avô daquele cara. Ainda mais nascendo, né? Esse eu que só tive desova já fico feliz pra cacete. Feliz com a desova. Te liguei, lembra? O Munhoz desesperado. Só deu certo. Puta, eu fiquei feliz pra cacete, foi muito resultado legal. De qualidade, de água e estabilidade. Porque não pode ficar aquário comunitário para pessoa que, independente se ela quer reproduzir ou não, ele tem que ter estabilidade. Sim. Temperatura estável, pH estável, trocas de água. Você não pode pegar uma água de qualquer jeito e jogar lá dentro do aquário. Você prepara a água com parâmetros iguais. Isso. Para você não dar. Porque o que acontece? Causa um estresse no peixe, as mudanças. Sim. O acaradisco, principalmente, ele sente muito essa mudança. Temperatura, essa variação, né? pH, dureza de água. Então eles acabam sentindo. E quando você consegue controlar para não ter essas variações, o peixe fica num estado de sensibilidade muito menor. Sim. Então ele está menos suscetível à doença. Sim. Ele come melhor, ele cresce melhor. E aí volta para aquele ponto. O robista, todo mundo é robista, na verdade. Sim. Eu acredito que todo mundo que trabalha, até quem trabalha exclusivamente com aquarismo, no fundo, ele é um robista. Tem que amar, hoje. Né? Tem que amar o que fazer. Não, que eu conheço agora, né, com essas visitas, com essas parcerias que eu tenho com importadora, com lojas e tal, a maioria deles não tem mais aquário em casa, só tem aquário na empresa, vamos dizer assim, né? Porque fala assim, o meu aquário mas não significa que o cara não ama o aquário. Eu acho legal. Hoje em dia, Thiago, você também não é tão veterano assim do aquarismo, né? Não. Eu espero que não, né? Porque senão, pra ser muito veterano, a gente tem que estar mais velho. Eu digo no sentido de que eu já entrevistei, você também conhece, de pessoas que começaram a reproduzir na época que não existia nada de tecnologia. Tem muita gente que reproduz há muito mais tempo do que eu. Isso. É certeza. Seu Oswaldo é um desses. Seu Oswaldo. Se a gente for listar todo mundo, vai acabar ficando alguém sem falar. Mas tem o seu Oswaldo, eu acho que é uma referência de
de veterano no nosso ramo, Ele tá há muitos anos no Beta, no Lebist e nos discos agora. Eu acredito que ele ainda tá nos 3, né? Porque quando a gente começa com uma coisa e gosta, é muito difícil a gente abandonar. Eu amo o seu Oswaldo, cara. O seu Oswaldo é um cara muito legal, muito generoso. É mais um cara que tem que vir aqui. Tem que vir, eu vou trazer ele com certeza. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, então, hoje com a tecnologia é muito mais fácil, mas eu queria só fazer um apanhado pra galera que tá assistindo aqui e não conhece sobre a Caradisco, já vai deixando a sua pergunta aí, porque o Thiago possa responder mais pra frente. Na medida do possível, mas hoje, acho que a maior regra do discos, se eu não me engano, e se eu estiver enganado você me corrige, é justamente isso, a variação de parâmetro. Você pode escolher, a Caradisco ele tem um range lá de pH grande, mas não significa que ele pode ficar flutuando. Não pode ficar flutuando. Boa. Nem temperatura, nem nada disso. A água, quanto mais estabilizada, melhor, eu acredito que não só para o Caradisco. Para os outros peixes também. O outro, também. eles são mais resistentes, mas não significa que ele tá vivendo bem. Não tá da hora. Não tá bem. Não tá da hora. Ele tá sobrevivendo. Concordo. Então, assim... Então hoje com a internet é muito mais fácil. Também, tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Hoje tem muita informação que a gente tem... eu costumo falar com alguns clientes... Alguns não, né? Os clientes que compram com a gente, normalmente... Ele não é assim, pessoal. Ninguém é obrigado a comprar de um criador só, tá? Pra deixar bem claro. Sim. Eu tenho clientes que compraram comigo, tem clientes que compraram com a Selma, tem clientes que compram de outras lojas, de outros criadores. A grande recomendação que a gente faz é sempre você tentar saber o que foi feito com esse peixe, se houve algum protocolo durante o crescimento do peixe, para você não pegar um peixe às cegas. Porque senão você vai ter que fazer tudo de novo e isso pode vir a prejudicar o seu peixe. E se você pega de um lugar que você não confia, barato, por exemplo... É o famoso barato sai caro. Geralmente, se o peixe está muito barato, é certo que o cara não investiu em vermifugação, por exemplo. É um exemplo. Tudo na vida tem custo. Tudo tem custo, concordo. A criação de Caradisco não é barata. Tá? Eu vou estar mentindo se eu falar que dá para vender peixe barato. Não dá para vender peixe barato. E não é que a gente tem lucros exorbitantes não, tá? Eu não vivo de Caradisco, para vocês terem uma ideia. Eu ia perguntar isso para você agora. Você é empresário de uma outra área. De outra área, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com aquarismo. Mas o Caradisco, comercialmente falando, ele dá para manter uma criação tranquilamente. E para mim, ele é uma fonte de renda... É uma segunda fonte de renda. É uma renda extra. Renda extra, que eu tive a possibilidade de fazer uma coisa que eu adoro tanto quanto a minha profissão. Mas você leva muito a sério. Por isso que quando você fala pra mim que isso não é uma... Cara, eu vou filmar um dia, vamos fazer esse quadro. Eu quero gravar lá na Blitz do Munhoz a sua estufa, que eu chamo de estufa, a sua reprodução. É muito profissional. Então assim, quando você fala, eu não sou profissional, desculpa. Eu não sou profissional, é até estranho pra mim, porque eu sei o quanto você se dedica àquela criação, o quanto você tem o cuidado, responsabilidade, eu acho muito bacana. Então, tem que ter, né? Certo. É o que a gente falou um pouquinho antes, a gente tá lidando com vidas, né? Com vidas, sem dúvida. Não é só pegar e pôr lá no aquário e vamos ver o que acontece. Tem que buscar informação, aí é onde eu tô te falando, né? A internet melhorou muito porque facilitou a abertura de leque. Hoje a gente tem informações dos asiáticos, de como eles fazem algumas coisas. Lógico, tem segredos que eles não compartilham. Tem as criações europeias, que eu pelo menos acompanho bastante. Tem criações de Caradisco nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, hoje a gente tem só de você dar uma vasculhada nas redes sociais, a gente consegue ver muita coisa. Pra gente que já tá acostumado, a gente pega a informação só de ver um vídeo. Sim. Pra quem não tem o costume, às vezes a pessoa manda uma mensagem para um criador lá fora e muitos deles respondem, tá? De fora? De fora, respondem. Eu nunca mandei, não tive essa... Não são todos. Sim, eu entendo também quem não responda. Não, lógico. Porque, cara, é assim, dá muito trabalho. Quem se dedica à criação e não é profissionalmente o foco a criação, tem outro emprego, é carga dobrada.
Então, tanto é que a gente demorou a conseguir fazer essa entrevista que você está querendo fazer há muito tempo. Eu ia te perguntar a sua rotina, porque o cara que não responde, eu imagino que o cara não responde porque o cara não tá lá para criar conteúdo, ele tá para lá criar peixe, reproduzir e expandir o aquarismo. Mas agora, como criador de conteúdo, eu te pergunto, qual que é a sua rotina? Que para mim gravar esse vídeo, só para você entender a minha pergunta, não é só gravar esse vídeo, depois daqui eu edito, eu trato áudio, trato imagem, me preparo, cuido do carro, mas você, qual que é a sua rotina hoje, como profissional de uma outra área? O que você faz todos os dias? Conta pra gente. Olha, vamos começar bem cedo, né? Às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã? Todos os dias? Todos os dias. Com exceção de sábado e domingo, que quando a gente não vai pra labuta principal, sim, aí eu acordo um pouquinho mais tarde, às 5h30, para cuidar dos casais e dos filhotes. Porque não vai achando que dá para acordar meio-dia, que não dá, não. Todo dia tem tarefa. Todo dia tem tarefa. Todo dia a gente acorda cedo, antes de sair para o trabalho. A gente vai lá na estufa, porque no meu caso são 2 mini, né? Eu tenho uma separada para os casais e uma para crescimento. Então eu vou lá, alimento primeiro os casais. As luzes acendem automático, que é para dar uma ajuda no horário estabelecido. Que é para ter aquela estabilidade até no fotoperíodo, que é para não... Hoje acendi 7, amanhã acendo 10. O casal fica todo perdido. Entendi. Ele tem que ter uma referência de dia e noite. Boa. Aí acende lá, quando eu desço para a estufa de casais, eu vou lá, alimento, dou uma olhada em todos eles, aí eu passo para os filhotes. Aí, de novo, uma olhada geral em todo mundo, alimento todo mundo, aí eu saio para trabalhar. Vou trabalhar, meus horários são muito flexíveis, às vezes... Isso ajuda, ajuda, né? Muito também. Boa. Então, às vezes eu não tenho horário, eu tenho mais ou menos horário de sair, nunca tenho horário de chegar. Entendi. Então eu volto, quando eu volto, aí tem dia que eu volto meio-dia, tem dia que eu volto 1 da tarde, tem dia que eu volto 10 da noite. Aí o dia que eu chego 10 da noite, tem que fazer todo aquele processo da criação. Não dá pra pular. Não dá pra pular. TPA nos filhotes todo dia, verificar a alimentação, verificar se tem algum peixe com algum sintoma de alguma doença ou um peixe que machucou, porque acontece, você tem muito peixe na criação, acontece de um peixe ficar preso atrás de um filtro, ele ficar enroscado atrás de um termostato. Para nós é um desespero, mas para vocês acontece, faz parte. Assim, não é rotina, mas acontece. E aconteceu uma vez, você já melhora para não acontecer mais. Para não acontecer de novo, aí é onde a gente vai fazendo melhorias para aquilo ali não acontecer. Concordo. Então, aí o dia que eu chego tarde, aí vai fazer TPA, vai fazer alimentação. Durante o dia, por exemplo, esse dia que eu vou chegar muito tarde, durante o dia eu tenho alguns alimentadores para fazer para o peixe não ficar o dia todo lá sem se alimentar. Entendi. Então, nos dias que eu sei que eu vou chegar muito tarde, eu já deixo tudo preparado antes de sair. Quando eu sei que eu chego cedo, eu já não uso. Por quê? Na criação é muito importante você ver o peixe se alimentando para você saber se o peixe está com algum problema. Sim. Porque o peixe filhote, ele come até o silicone do aquário se deixar. Se jogar qualquer coisa lá... Então, se você joga uma comida e o peixe não veio para cima para comer, tem alguma coisa errada. Você vai verificar a temperatura, se está tudo certo. Sim. E aí você vai passo a passo para descobrir o que está acontecendo. Então, a rotina é assim. De segunda a segunda, a gente não tem horário. Aí tem, de vez em quando faz um vídeo, faz uma publicação. O pessoal que já comprou peixe nosso, às vezes manda uma mensagem, tirando alguma dúvida, ou para perguntar se vai ter alguma coisa disponível em breve, se tem alguma novidade. Que legal. Procurando alguma variante específica. Que legal. Então a gente vai respondendo conforme vai dando tempo. Às vezes não responde, não é por má vontade. Não é por maldade, não é nem por maldade, é por falta de tempo. Eu já tinha falado com você uma época que tava tão corrido que eu não tava conseguindo nem ver as publicações e nem responder. Verdade. Então a rotina de quem tem 2 empregos não é fácil, mas um desses empregos é o aquarismo, é mais difícil ainda. Então são 2 manejos, o dos casais. Um dos casais e eu acho que posso falar 3, né? São o dos casais, o dos filhotes e você tem um aquário principal. Eu tenho um aquário principal. Seu, né? Um meu. Esse aqui pra mim é na minha sala, tá lá. Hoje ele tá vazio, tem 4 corredores lá, porque eu tô fazendo um remanejamento lá do... eu ia te perguntar, você pega os casais que estão
e coloca nesse principal, então você curti-los, para eles descansarem, como funciona? Esse aquário principal é meio que um coringa, né? Às vezes ficam casais em descanso, para poder não saturar, porque o casal, quando ele começa a reproduzir, se você der as condições para ele, ele vai estar reproduzindo sempre. Só que há um desgaste natural físico e fisiológico. O peixe acaba tendo um desgaste. Tem que respeitar isso. Você tem que respeitar um intervalo, você tem que fazer uma rotina, porque todo peixe, não é só o acaradisco. Eu acredito que todos, inclusive salgado e água doce, você tem que ter um intervalo, porque senão você satura o casal. Sim. Porque é desgastante. Quando se tem o cuidado parental. Existem espécies que desovou, tá lá e os pais não vão cuidar. É diferente, né? Aí já é outra pegada. Já é outra pegada. Mas ainda assim existe o desgaste físico, porque a fêmea ela precisa dos nutrientes para formar a desova. Essa é a parte mais técnica, eu não vou nem entrar nisso. Sim. Mas, então você tem um manejo para criação com os casais, um manejo com os filhotes para crescimento e o manejo do robista. O meu aquário principal, eu tenho um manejo de robista lá. Eu não faço TPA todo dia, cada 48 horas. O aquário é de robista. Uma vez por semana eu vou lá, limpo o vidro, sifono, faço uma TPA bacana. Aí é a hora que você vai curtir mesmo. É a hora que eu vou curtir. Legal. Mas na verdade é isso mesmo. São três protocolos diferentes. Protocolos, exato. Da hora. Ô Thiagão, e cara, o que eu ia te perguntar é o seguinte: hoje os filhotinhos eles comem o quê? Náuprico de Artemia? Após larva, assim que nasce, o primeiro alimento deles é o muco dos pais. Que é o que eles ficam grudadinhos. Ficam nadando em volta dos pais ali, você vê ele o tempo inteiro em volta dos pais. Eles estão ali se alimentando do muco, que normalmente é o pai e a mãe que gera, né? E ele vai se alimentando daquilo ali nos primeiros dias. Vai passando um pouco de tempo, a gente entra com o náuplio recém-eclodido. A gente compra o cisto, né? Certo. Que é o ovo da Artemia, e faz a eclosão. E usa ele assim que ele eclode. Boa. Porque a carga de proteína tá maior, ele é muito pequenininho, a pós-larva ainda consegue comer. Ah, entendi. Então tem eu até esqueci. Tem uma primeira fase que a pós-larva ela se alimenta do saco vitelino. Ela já nasce com a bolsa de alimento. Caramba. Que é assim, as primeiras horas ela vai estar se alimentando ali. Ele não saiu do ninho ainda, pro nada. Onde o pai tá tirando, coloca ali, muda de ninho. Essa fase ele não se alimenta, ele tá se alimentando do próprio saco vitelino. Certo. A partir dali ele vai pro muco. E aí do muco a gente transfere pra alimentação de náuplio. Por que do recém-eclodido? Proteína mais alta, porque o náuplio também é um filhote, ele acabou de nascer, ele não teve um consumo ainda de proteína. Então ali vai ter uma carga altíssima de proteína e cabe na boca do bichinho. Caramba! Eu, há um tempo atrás, eu tava fazendo um artificial, eu peguei uma pós-larva e coloquei no microscópio. Tá até lá no Instagram, quem quiser ver, só dá uma eu vou deixar aqui o Instagram do Thiagão, aqui eu quero todo mundo seguindo. Pra você conseguir ver um pós-larva, o quão diferente é do disco juvenil. Não precisa nem do adulto, não. O quão diferente é. Você vai perceber que a boca dele é minúscula, então ele precisa de um alimento inicial muito pequeno. Aí ele aprende a comer, ele preda, né, o náuplio recém-eclodido, e ali ele vai crescendo, e com alguns dias, 10, 15 dias, a gente entra com a ração em pó, que a gente tritura. Qual ração você tá usando? Você tá usando Cronos, igual eu. Sim, hoje a gente tá usando Cronos. Já nesse filhotinho? Já no filhotinho a gente tritura ela e começa a alimentar com ela. Volta de 20 dias, mais ou menos, eles já estão começando a pegar a ração, né? Aí o pessoal pergunta, mas vocês não dá patê? A gente usa patê, sim. Usa sim também. Só que nem de patê todo homem vive, né? Por causa de custo? Não, por causa de sanidade. Sanidade, entendi. Você não... O patê na produção, na reprodução, se você alimentar só com patê, além de ter uma riqueza de nutrientes diferente, porque a ração foi estudada e foi planejada para aquilo. Ele tem
uma gama gigante de coisa que o peixe está precisando para crescer. E você viu lá os caras, a produção da Polinutri para essa ração, como despende? Muito legal, então, né? É muita informação, é muito estudo, são anos, não é coisa de... Boa. Então, a gente alimenta com patê sim, tá, e alimenta com ração. Aí entra a fase, né, do pozinho que a gente faz, aí o peixe começa a crescer mais, aí ele já consegue comer o grãozinho, aí já entra o grãozinho da ração. Outro detalhe, a ração da Cronos, uma coisa que eu gostei demais é o tamanho dos grãos. Bom, o grãozinho dela, peixe pequeno consegue pegar e comer já. E parece que eles mudaram agora a formulação, porque antes a ração, ela tinha aquela questão de que ficava boiando. Então, esse é um detalhe que quando eles lançaram, eles até me ofereceram, eu testei, e quando a Unáqua fez um evento no ano passado, aqui em São Paulo. Foi lá na Vila Matilde, perto de casa. Isso, lá perto da sua casa. A gente foi e o pessoal da Polinutri tava lá. Sim. E eu conversei com eles perguntaram, né, como foi a aceitação. Eu falei, a ração parece ser muito boa, questão nutricional. O que precisa ser melhorado é essa flutuabilidade dela, porque elas não estão afundando legal. E melhorou essa que você testou agora? Não, até 100%. Acabou, legal, não fica mais nada na superfície. Que legal, que da hora. A ração afunda e os peixes já vão em cima dela para se alimentar. E falando de ração, o pessoal pergunta, mas tem as importadas. Eu também uso importada. Sim. O que eu sempre falo pro cliente quando ele compra, não foca em uma coisa só. Diversidade de ração. Uma ração pode ter um nutriente que a outra não tem, uma propriedade que a outra não tem. Então, quando você engloba várias, você está dando realmente o de melhor para eles. É nessa aqui? É nessa aqui? É nessa aqui. Você está dando o que tem de melhor. Então, sim, você pode usar ração nacional, você pode usar ração importada. O importante é testar. O importante é você ir testando, vendo quais são as que eles mais gostam, né? Para você, porque o peixe não adianta você querer forçar ele a comer uma coisa que ele não vai atacando. Porque o peixe ele vai se alimentar do que ele gosta. É igual a gente. Eu até falei recentemente lá no meu Instagram, eu já experimentei várias marcas de rações, de experimentar mesmo, e como eu sou um criador de conteúdo, eu posto, né? E aí eu vou confessar, quando eu resolvi experimentar as rações da Cronos, eu me senti um pouco mais resistente, por já ter testado várias outras. E o que me fez cravar, olha, eu vou testar essa ração, foi vocês, criadores de disco, usando. Cara, e vocês não precisam falar besteira, vocês falam a verdade. Ó, pode usar porque a ração é boa. Isso me convenceu completamente. Eu falei com você que eu tava usando e o problema que era de flutuabilidade tinha sido resolvido. Resolveu. E eles falaram que foi no primeiro lote que eu recebi, que a gente compra, sim, né? Sim. O pessoal acha que a gente usa porque a gente tá ganhando. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A gente compra assim. Na época do lançamento, eu recebi uma amostra pra gente testar. Testar sim, dar o feedback. Sim. Legal. Aí foi onde eu falei com eles. Falei, ó, precisa melhorar a flutuabilidade, porque não tá rolando. O disco não gosta de pegar na superfície. E inclusive gera problema para alguns filhotes. Sim. Porque ele vai na superfície, ele faz a captação da ração e do ar. E alguns têm a dificuldade de expelir o ar. Boa. Aí quando ele fica retendo esse ar vai sendo acumulado. Aí o pessoal, mas constipou. Não, na verdade às vezes não é que constipou. Ele tá com ar preso. Então, e isso acontece quando ele vai buscando muito na superfície. Entendi. Quando é uma matriz grande, a matriz já tem todo o sistema fisiológico dela, ela já aprendeu. Você pode perceber se um disco, se eu for lá e pegar na superfície, ele vai pegar com a boca e poucos segundos depois você vai ver soltando bolhas de ar pela guelra. Boa. E eu não sei explicar exatamente como ele faz, mas ele consegue já expelir. E o filhote não consegue, às vezes, fazer isso. Bom, Tiagão, a gente já sabe a sua rotina, a gente já sabe o seu manejo, a gente já sabe como seus peixes se alimentam, qual ração, o que você usa. Mas para continuar esse nosso quadro aqui, eu queria te dar um presente. Presente não é esse, tá? Que tá no meu corpo, porque você já tá com eu espero, porque se você falar pra mim que a gente vai ter que fazer você tirar a camisa e eu vestir a camisa com você dirigindo, não vai dar certo.
O que você achou dessa estampa? Eu gostei dessa estampa. Essa estampa aí é aqueles seus dois peixes lá que a gente... Famoso, não? Não, infelizmente não é. Estampa Alex Rifvest. Alex Rifvest é um desenhista, um criador de estampas que fez uma parceria com a Reserva, né? E ele vende camisetas, estampa aquarismo pro Brasil inteiro. Antes ele começou como mais estampas de aquário marinho, e aí a gente convenceu que trouxesse... Personalizada, pode escolher um desenho, por exemplo. E eu tô te dando de presente uma camiseta. Opa. Vou deixar o site aqui, você vai entrar lá no site, vai usar o meu cupom e vai garantir a melhor camiseta de aquarismo aí do Brasil. Você vai poder escolher a sua estampa. Tem vários discos. Eu não sou especialista não, mas o tecido dela é bom, hein? E eu já lavei várias vezes, tá, galera? Eu vou falar a verdade pra vocês, já lavei essa camiseta muitas vezes e ela não encolhe. Então, para você que também quer uma camiseta com a estampa Alex Rifvest, entra no site que eu vou deixar aqui, aproveita e usa o meu cupom Munhoz10 e adquire 10% de desconto. Isso aqui é um presente para você. Valeu. A gente vai continuar agora o nosso de carona. Até parei aqui para fazer entrega desse presente. Eu não quis trazer fisicamente porque eu falei, e se eu erro o tamanho, né? Porque o cara tá com uma pecinha de... a idade vai chegando e como falta tempo pra gente ir pra academia, acaba sobrando um pouquinho de gordura. Inclusive a minha camiseta aqui já tá até um pouquinho meio mostrando, né? Tá meio apertadinha. E eu deixei mais pro final aqui essa pergunta que eu acho que todo mundo que tá aqui nesse vídeo ainda já deixou o like, com certeza tá curioso. Como que você... Assim, hoje a Seven Discos vende para consumidor final, a pessoa vai entre em contato, vai até você... Entre em contato, quem for de São Paulo e quiser ir até a estufa, a gente atende. Lógico, tem que ser com horário marcado, porque é o que a gente explicou, né? Eu não trabalho só com isso. Legal. Então pelo Instagram, pelo Instagram, WhatsApp, pelo TikTok, o WhatsApp tá lá no Instagram. Vou deixar tudo na descrição aqui para vocês entrarem em contato. Você pode, a pessoa que for de São Paulo pode vir. Quem não é de São Paulo, a gente consegue fazer envios para algumas cidades. Isso, tá. Para algumas já tá Buslog. Buslog. Quem tiver fora de São Paulo, estado de Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, e sabe que tem uma agência da Buslog na sua cidade, já consegue comprar. Que legal. Que aí a gente consegue fazer o envio tranquilo. Isso já é um grande passo também, Thiagão. Aí quem não tem Buslog, aí a pessoa já tem que ver. Mas entrando em contato com a gente conversa direitinho. Combina tudo certinho e vê a melhor forma. Pro robista que quer começar com essa fauna, o ideal seria 6 indivíduos. Eu pelo menos 200. Recomendo que a pessoa comece com cardume. Nunca faça o que eu fiz no começo. Sim. Que foi começar com 2. Porque você acaba sofrendo demais. Certo. Você começa com um cardume pequeno de 5 indivíduos, 6 indivíduos. Você vai evitar problemas de briga. Porque acontece. Certo. O problema do peixe ficar o tempo inteiro acuado. Porque ele vive em cardume. Ele é um peixe de cardume. Boa. Então ele nasce num cardume muito grande, a gente separa ele desse cardume, e aí se você coloca 2 indivíduos dentro de um aquário, os 2 estão com medo, porque cadê meus irmãozinhos? Sumiu todo mundo. Entendi. Eu vou te lançar... Essa a gente não combinou, vou te colocar na saia justa aqui. Quem quiser, eu nem combinei com ele, mas eu tô cravando. Se ele não der o desconto, fala comigo. Quem quiser montar um cardume a partir de hoje, a Cará Discos, entre em contato, fala que assistiu esse vídeo, eu quero que você dê um desconto pra galera. Pode entrar em contato que vai ganhar um desconto. E depois o Munhoz vai rachar o desconto comigo. Fechou? Tiagão, lojista que queira adquirir, né, preço mais especial, quantidade, sim, como funciona? Entra em contato? Entra em contato também, né, e... Vem conhecer seu protocolo, seu manejo. Se quiser vir conhecer, pode vir. A gente marca um dia e consegue mostrar para a pessoa, né, como a gente trabalha. E aí o lojista vai querer comprar, é lógico, o lojista vai comprar num volume maior. Sim. E ele precisa também ter uma margem para ele conseguir vender. Que maravilha, né? Então a gente já sabe, galera, Seven Discos vende para você, consumidor final. Se você quer aqueles peixes maravilhosos igual eu tenho lá, eu tenho vários da Seven, tá? Depois eu vou pontuar cada um. Tem o Seven, tem o Garage dos Discos, tem o BH Discos, tem o Arco-Íris Discos. De quem mais que eu tenho? Tenho de vários criadores, mas esses são os que eu confio. Seven Discos você já sabe, é confiança. E para você lojista que ainda não tem nas suas baterias disco, já sabe, tá perdendo tempo, tá viajando. Disco com segurança, manejo, protocolo incrível. Muito top.
Doeu não? Nosso de carona? Não sei, não sei. Tiagão, quero que você, pra gente finalizar esse vídeo, fale pra mim o seguinte: futuro daqui pra frente, aumentar a criação, se profissionalizar mais, melhorar, o que você tem de novidade aí pra galera desse mês de 2025 pra frente? Então, Munhoz, o meu foco sempre foi entregar um peixe com qualidade. Boa. Né? E a ideia é manter isso. Show. Desde que eu consiga manter a qualidade e aumentar o volume, é óbvio que é interessante. Legal. Mas o principal é manter a qualidade. Top demais. Então, foco total na qualidade e o que vier daí pra frente faz parte da vida. Então é isso. Fechou? Fechou. Muito obrigado. Prazer. Obrigado pra todo mundo que ficou aí até o final do vídeo. Desculpa aí pela demora. Imagina, foi um prazer, uma honra. Você sabe o quanto eu sou seu fã. E assim como eu tenho outros amigos, você, cara, é um amigo incrível que eu vou levar pra minha vida inteira, independente do aquarismo ou não. A gente tem uma história pra contar juntos. E a gente tem uma pescaria pra marcar pro final do ano, hein? O churrasco hoje, uma pescaria. Hoje, vamos fazer uma pescaria no final do ano, hein? Então deixe seu comentário, seu like, se inscreve se você não é inscrito. Eu queria agradecer mais uma vez aqui, ó, os meus apoiadores desse quadro, Boxfish, para você lojista que ainda não tem cadastro, faça seu cadastro, adquira os produtos Boxfish. Doni Riff, Doni Aquários, parceiro incrível aí, fabricante de aquário lá de Ribeirão, com distribuição para o Brasil inteiro. E Alex Riff Vest, distribuindo e estampando aquarismo para o Brasil inteiro. Obrigado, fui! Agradecer a Boxfish pela água para molhar os lábios, viu? Foi o primeiro que tomou cerveja aqui no quadro de Carona com Munhoz. Eu sou eu, né? Eu vou entrevistar o Anselmo, pode ser que aconteça mais uma vez. Eu acho que não. Beijo, fui!